Bom, e a gente começa o programa de hoje falando do escândalo do Master, porque a Amapá Previdência, um fundo de pensão estatal, investiu 400 milhões de reais em produtos financeiros do Banco Master. Esse é o segundo maior aporte no banco, no Master, entre 18 entidades estaduais ou municipais de previdência no país. O maior investimento foi feito pela Rio Previdência, no Rio de Janeiro, no valor de 970 milhões de reais. Hoje, a Polícia Federal realizou uma operação para investigar possíveis irregularidades na gestão dos recursos da Amapá Previdência. O Amapá está entre pelo menos 6 estados onde o Ministério Público abriu inquérito para apurar aplicações de fundos previdenciários públicos na instituição controlada pelo empresário Daniel Vorcaro. Esses fundos destinaram ao todo 1,876 bilhões de reais para letras financeiras do Master. O Ministério da Previdência informou ontem que os institutos correm risco de perder recursos usados para pagar aposentadorias de servidores estaduais e municipais, com possível impacto nas contas de governos locais. Alexandre Garcia, muito boa noite. Seja bem-vindo, Alexandre. Mais uma notícia envolvendo o escândalo do Master e dessa vez tudo indica que quem vai pagar essa conta são os aposentados, né? Os fundos de pensão agora vão pagar essa conta milionária. E é curioso, Alexandre, que o Amapá é o segundo, né? O Fundo de Previdência do Amapá é o segundo maior aporte do Banco Master, com mais de 400 milhões de reais. E fica aquela questão, né? É o estado hoje do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que já demonstrou que não está nem um pouco afim, não tem nenhuma pressa de abrir uma CPI, CPMI, enfim, para investigar o escândalo do Master. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Augusto e Piotto. Que bom estar na companhia de vocês. Eu acho que agora Alcolumbre tem um excelente motivo para abrir logo essa CPI e investigar tudo, porque afinal está pegando funcionários, né, aqueles que teriam direito a uma justa aposentadoria, pensões, etc., no seu estado do Amapá. Certamente ele vai vir em defesa desses funcionários, né? Já aconteceu com o pessoal dos Correios, né, do Postales. Pobres carteiros ficaram com desconto no contra-cheque para sustentar mais um mau negócio durante o governo petista, que foi lá atrás, no outro governo. Estão repetindo, porque deu certo. Não aconteceu nada, passaram um pano para limpar a Lava Jato e estimularam a impunidade no país que pensava que estava pegando os corruptos. Os corruptos estão com tudo nesse país, porque leis e autoridades ajudam, né? Ajudam bastante. Agora, por exemplo, é o momento de Alcolumbre não ajudar a corrupção, né? Porque, afinal, o Vorcaro causou um grande estrago no conceito daqueles que estavam à venda, né? Os que poderiam ser comprados com dinheiro do Master, e se venderam, né? Então, essa é a oportunidade de Alcolumbre ser digno do voto do seu estado do Amapá. Já prenderam o do Rio de Janeiro, outro dia. Hoje, a busca e a apreensão ao de Jocildo Lemes da Silva, se não me engano. Não, ao contrário, Silva Lemos, né? É o presidente lá que se acertou com o Vorcaro. Aqui em Brasília, o Banco Estatal está sendo investigado, o governador, o presidente do banco, né? Todo mundo que achava que seria um bom negócio assumir papéis já liquidados do Vorcaro, do Banco Master, né? Não havia mais o crédito. E, afinal, não são só os aposentados do Amapá, os do Rio de Janeiro, né? Os velhinhos e velhinhas da Previdência, né? Todos esses são vítimas daqueles que foram bonzinhos com a corrupção e que estão dando um péssimo exemplo e uma péssima lição para as novas gerações brasileiras. Estão dizendo, aqui no Brasil vale tudo, aqui no Brasil é uma vergonha, né? Apodreceu. E quem não se escandaliza com isso, eu costumo dizer e repito, é porque apodreceu também.
Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente lembra que já reuniram o número de assinaturas necessários para a instalação de uma CPMI no Senado Federal. Agora, só aguardar a leitura, a inclusão na pauta e a leitura pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Como bem lembrou Alexandre, agora motivo não falta, né? Haja vista que o Fundo de Previdência do Estado do Alcolumbre já está no olho do furacão do escândalo do Master também. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, Alexandre, bem-vindo a todos que nos acompanham também. Se ele tem o mínimo apreço pelos cidadãos do estado dele, acho que ele deveria, sim, abrir logo. Mas ele deveria ter apreço pelos cidadãos do país inteiro, afinal ele é presidente do Congresso Nacional. Se é que já não faltavam razões, agora faltam menos ainda, né? O fato é que o Davi Alcolumbre sentou em cima desse negócio e não quer avançar, o que é vergonhoso. Mas veja só como uma coisa é bem grave. A Paula noticiou há pouco aqui, né, que esse investimento, por exemplo, o Amapá está entre pelo menos 6 estados onde o Ministério Público abriu esse inquérito. Esses fundos destinaram ao todo 1.876 bilhões de fundos de aposentados em letras financeiras do Banco Master. Eu vou só explicar rapidamente. Letras financeiras são um investimento, é um título de renda fixa mais arrojado, só que não tem nenhuma garantia, nem do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, você está colocando dinheiro de aposentado num fundo de risco, num banco de risco. Porque normalmente quando você administra um fundo de aposentados, ou seja, um fundo de pensão, você só quer manter o poder de compra. Alguma coisa ali você pode tentar melhorar um pouco o fundo, mas correr risco com dinheiro de aposentado não se corre. Não bastasse já o escândalo do Master, não bastasse tudo que a gente tem visto, aqui você já tem um erro de gestão desses fundos enorme. Agora, por que esse gestor decidiu colocar dinheiro no Banco Master? Qual é a decisão? Porque a decisão é absurdamente estúpida do ponto de vista de preservar o dinheiro de um monte de gente que colocou ali suas economias para a aposentadoria. Letra financeira para fundo de pensão, não existe isso em nenhum fundo de pensão com mínimo de responsabilidade. Ou seja, não é um escândalo, é uma sucessão de escândalos. Nesse caso aqui, o gestor precisa responder por quê. Tanto que já veio a informação de que, olha, corre o risco de perder tudo. E se perder tudo, como é que eu reponho esse dinheiro para o aposentado? Esse que estava contribuindo para o fundo de pensão. Paula, o escândalo só piora. Se o Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, do Congresso Nacional, não tiver um mínimo de sensibilidade, que tenha pelo menos vergonha na cara de abrir uma investigação, porque é o mínimo que ele pode fazer pelo país. Também pelo Amapá, o estado dele. Pois é, Rio Previdência foi quase R$1 bilhão, Piotto, 970 milhões. Deixa eu dar as boas-vindas também a Ana Paula Henkel. Sobre esse escândalo do Master, Ana, nós noticiamos essa semana também, me lembrei do desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, que também investiu R$2 bilhões e 800 milhões de reais de depósitos judiciais, ou seja, dinheiro ali dos pagadores de impostos que pagam para poder recorrer, para entrar com o processo, custas processuais, num fundo do Banco Master, e agora também vai ter de se explicar. Mas é isso aí, responsabilidade dos gestores com dinheiro que não é deles. Boa noite. Boa noite, Paula Piotto, queridos mestres Alexandre Garcia, querido Augusto Nunes, boa noite à nossa audiência. Bom, Paula, eu vou pegar uma frase que o Piotto disse que eu acho que é o resumo de tudo isso até aqui, mas não dá nem para a gente olhar para frente, só piora. E a tendência é só piorar. Talvez, né, nós que passamos pelo mensalão e falamos, não há nada pior que o mensalão, isso aqui é um absurdo, isso aqui é um poço sem fundo, e aí veio o petrolão, e aí nós repetimos, meu Deus, não tem como alguma coisa conseguir ser pior do que o petrolão, um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, de todas as democracias, né? Isso, juristas, até juristas internacionais falam isso, e nós falamos, e nós parece que podemos cair do cavalo. O Banco Master tem a perspectiva e tem também o potencial de se tornar
algo muito maior do que o Petrolão. Talvez por isso que 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, essa semana, eles bateram de frente com outro ministro, o ministro Fachin, que quis falar, né, colocar para dar seguimento ao tal código de conduta, e 2 ministros se aliaram, estou falando de Alexandre de Moraes e o Toffoli, porque nós sabemos que esse monstro do Banco Master, os tentáculos, onde eles podem chegar ainda é algo que talvez ainda vamos descobrir. O sistema vai tentar conter esses tentáculos, mas agora nós estamos vendo que será que tem volta? E parece que não, Paula. E por isso, quem sabe, talvez os ministros eles já entraram numa operação de contenção. Resta saber se a velha e carcomida imprensa vai fazer o dever de casa, vai ser o que era e vai continuar investigando e noticiando, como nós estamos fazendo aqui na Revista Oeste. Deixa eu só corrigir uma informação. O Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador, na verdade investiu quase 3 bilhões de reais, foi no BRB, que é o Banco Estatal de Brasília, que também está envolvido até o pescoço com o escândalo do Master, tentou comprar o banco e também, aliás, comprou quase 12 bilhões de títulos considerados podres que estão aí em investigação. Então, na verdade, o investimento foi no BRB do desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão. Que não ouviu seus pares, né? Antes de tomar a decisão e foi cobrado por isso, né? Sim, exatamente. Foi uma decisão unilateral, mas depois ele quis compartilhar a responsabilidade com os colegas. Bem lembrado, Piotr. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr. Ana, minha querida parceira, grande Alexandre Garcia, que bom ter você por aqui. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que o Amapá está precisando de um estudo mais profundo, né? As coisas estranhas acontecem lá. O Estado acolheu o senador, elegeu o senador José Sarney. Ele foi senador pelo Amapá. Se eu não estou enganado. Sim, Amapá. Nunca tinha morado lá, nem tinha sido um presidente tão bom, para ser generoso aí, que pudesse escolher o Estado aí que ele representaria no Senado. Depois aparecem líderes que vão sumindo, de todo tipo, e de repente emerge um Alcolumbre, não sei de onde veio, que está na linha da sucessão. Ele pode ser presidente da República. Ele vem logo depois do vice-presidente. Não foram grande coisa os ex-presidentes aí do Senado nesse período recente. Mas o Alcolumbre, de onde vêm os votos dele no Senado? Por que ele controla aquilo? É nisso que os eleitores devem pensar na próxima eleição. Quais são os senadores que merecem o seu voto e quem eles vão eleger presidente do Senado? Porque o que me aparece lá, aparecem por lá políticos medíocres, desconhecidos, que de repente têm um poder enorme, aí paralisam o processo, sentam em cima de tudo, sobretudo quando é pedido de impeachment, aí eles paralisam. O Congresso, o Alcolumbre já manteve paralisada a indicação de ministros do Supremo por meses. Impeachment, então, nem pensar. Agora, por quê? Antes dele, a gente tinha, por exemplo, um Renan Calheiros, e o que se dizia era que o Renan tinha um dossiê de cada um, sobre cada um dos senadores. O Alcolumbre, ele tem um poder que não condiz nem com o poder político do Estado, de onde ele vem, e nem com o talento político visível. Não sei. Né? Como eu disse, o Renan ia na base da chantagem. Eu não sei como ele faz para voltar ao Senado depois de ter vencido o Sarney. O Renan. Então, o estado do Amapá é uma coisa estranha e o eleitorado precisa ficar mais atento.
O Randolph é de lá também. Randolph, né, o nosso castrato, né, conseguiu fazer o que fez naquela CPI. Eu não entendo, eu queria até perguntar à Ana quais são os critérios que se usam, não precisa necessariamente ser uma lei, nada, não. De onde costuma sair o presidente do Senado americano, Ana? O presidente do Senado, nesse caso, lá nos Estados Unidos, Augusto, é sempre o vice-presidente. E tem alguém e ele preside as sessões do Senado? Ele Sim, é efetivamente... Sim. Perfeito. Bom, Diga, Alexandre, acho que o Alexandre quer complementar, Augusto. Como era aqui no Brasil. era aqui. O vice-presidente da República era o presidente do Senado, Exatamente. lá na Constituição de 46. Agora, a linha sucessória é o presidente da República, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e depois o presidente supremo. Perfeito. Então eu tô, Alexandre, realmente no mato sem cachorro, né? Porque imagine, se isso valesse no Brasil, nós teríamos como presidente do Senado o Geraldo Alckmin, né? Que incorporou o Getúlio Vargas no falar. Então deixa assim, deixa com o Alcolumbre e a gente estuda o que está acontecendo por lá e pensa na próxima eleição do presidente do Senado.